prepara as pessoas para esse tempo, Pai, e dá abertura de mente e corações para receberem a direção que vem do céu, em nome de Jesus. Boa noite, queridos. Nós estamos nessa noite de quinta-feira, dia 2 de abril de 2020, provavelmente fazendo um dos pronunciamentos em um dos momentos mais importantes do que nós falamos para vocês. Nós estamos aqui há 10 dias fazendo a live das 21h19, das 9h19. Nesses dias nós brincamos, nesses dias nós oramos, nesses dias nós choramos, nesses dias nós vivemos intensamente, procurando viver junto com vocês aquilo que Deus estava fazendo na nossa vida. A nossa direção durante todos esses 9 dias era trazer uma vivência da palavra de Deus ao seu coração e à sua vida. Também entendemos que a vida não se faz apenas da dificuldade do dia. Procuramos não falar muito sobre coronavírus, muito sobre as dificuldades da nação, muito sobre o que estava acontecendo, entendendo que você já está recebendo informação sobre essas coisas por muitos canais o dia todo, e o nosso papel era no final da noite trazer o seu coração e a sua mente para aquilo que é bom, agradável e perfeito, ou seja, a palavra de Deus e a vida com Deus. Mas hoje nós queremos falar em um outro tom com você. Nós vivemos hoje um momento muito sério. Nós vivemos uma ameaça na nossa nação. Uma ameaça de saúde, uma ameaça nas finanças e uma ameaça institucional. Mas antes de começar a falar, eu quero lembrar ao meu coração e ao seu coração que o Papai ainda está no trono e nunca sairá de lá. E todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Então, sim, o momento é grave e o tom da nossa conversa hoje é grave. Mas também é verdade que tudo que acontecer nesses dias, o Senhor está permitindo e quer fazer de nós pessoas ainda mais intensas para que a glória dele seja manifesta nessa terra. Amém. É uma alegria estar com vocês mais uma vez nessa noite. Nós temos muita coisa no nosso coração para falar com vocês. Eu queria começar esse tempo lembrando que em Isaías 55:3, o Senhor diz para nós: incline os seus ouvidos, venham a mim, a sua alma viverá. Eu creio que esse é um tempo onde nós precisamos fazer exatamente isso, inclinar os nossos ouvidos ao Senhor, ir até Ele, receber vida no nosso interior, vida no nosso coração, nas nossas emoções, no nosso espírito, vida para que nós possamos compartilhar com muitas pessoas. E Mateus 4,4 diz: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus. Eu creio que essa é uma palavra rema para nós nesses dias. Nem só de pão nós vamos viver, nem só das coisas naturais, nem só das coisas que alimentam o nosso corpo. Mas existe um lugar de vida que nós vamos encontrar juntos com o Senhor, que está fora do pão, que está nele. Nesse momento, eu quero, antes hoje, pedir para você compartilhar aí a sua live, para que as pessoas de sua célula, para que as pessoas do seu relacionamento possam já ir encontrando e também receber essa orientação e essa direção, que é muito mais do que para a comunidade cristã de Pato Branco. Hoje é para muitas pessoas que vão também, que servem o Senhor e que vão se orientar a partir daquilo que Deus está falando conosco nesses dias. Não quero me arrogar que Deus esteja falando comigo, mas com o corpo de Cristo, com os profetas do Senhor dessa nação, com homens e mulheres que nunca se venderam, mas que estão dispostos a colocar a vida por uma palavra do Senhor. Então, quando vamos compartilhar isso com você, queremos pedir que você já compartilhe, se você tem liberdade para isso, nos teus grupos, compartilhe aí no teu perfil para que as pessoas possam acessar aquilo que Deus está falando conosco e certamente Ele vai falar com você. Também estou com uma dificuldade de compartilhar aqui nesse momento e vou pedir para alguém compartilhar, alguém do Evida, compartilhar lá no Evida, que tem muitas pessoas esperando por lá, e nós não estamos conseguindo compartilhar aqui. Então, por favor, alguém compartilhe agora lá no grupo, no Evida, a nossa live. Creio que esses são dias de nós estarmos em conexão com pessoas, né, com homens de Deus que também estão discernindo o momento que nós estamos vivendo, né? Nós temos feito isso, temos percebido que as coisas que
o Senhor está movendo no nosso coração, estão sendo movidas também no coração de muitas pessoas. Então eu vejo que o Senhor quer trazer um alinhamento para a igreja também sobre a nação. Não é só a respeito do que o Senhor está fazendo aqui nesse lugar, mas é sobre o que Deus está fazendo na nação, é sobre o que Deus está fazendo na terra. Porque eu creio que tem momentos especiais onde o Senhor nos traz, né, para caminharmos juntos numa mesma visão, numa mesma direção, em momentos de crise, né, momentos de dificuldade como esse, são oportunidades para que nós possamos nos juntar numa mesma visão e com o mesmo coração e responder juntos em unidade. Então, basicamente, o que nós estamos entendendo é que o Senhor tem permitido que estejamos nesse momento de crise. Preste atenção. Se você ouve falar que Deus está se vingando do Brasil, que Deus está batendo no Brasil, que Deus está... Esse não é um perfil, não é o que nós entendemos como a verdade de Deus, mas entendemos sim que o Senhor está permitindo que algumas coisas estejam acontecendo sobre a nação brasileira. E nesses momentos, biblicamente, Deus sempre levantou homens e mulheres fiéis que tiveram posicionamento e que mudaram a história, que tiveram posicionamento e mudaram a história. Eu quero lembrar você de alguns momentos onde isso aconteceu. Eu lembro do profeta Jonas, havia um decreto de morte sobre Nínive. Então, Jonas tentou fugir do Senhor porque ele não acreditava que os ninivitas eram pessoas que eram merecedores de livramento, e ele também tinha medo que se fizesse alguma coisa se ele se levantasse lá. Mas ele se levanta e ele vai para a nação de Nínive depois, o Senhor o coloca lá, e ele profetiza, e aquela nação se arrepende dos seus pecados, e Deus muda o destino daquela nação. Em alguns momentos, uma vez Deus quis deixar o povo e começar novamente um outro povo através de Moisés, mas Moisés se levantou em intercessão e disse: não, Senhor, não faça isso. Risca meu nome do teu livro, mas não faça isso. Não é isso que eu quero. E o Senhor voltou, e o Senhor abençoou aquele povo, e o Senhor tirou de lá descendentes que herdaram uma terra e que geraram vida para muitos. Deus levanta intercessores em momentos cruciais, em momentos de grande dor e tensão, para que estes homens e essas mulheres que ouvem a voz de Deus se coloquem entre o mundo espiritual e o mundo natural, para que haja vida de verdade. Hoje nós tivemos um evento muito interessante. Deus tocou a vida de um homem de Deus que esteve com o nosso prefeito, e depois de algumas horas nós ouvimos ali um pronunciamento do prefeito dizendo: cristãos de Pato Branco, nessa sexta-feira, e ele fala com bastante cuidado, com zelo, para não magoar ou não ultrapassar o que ele está falando, né? Se vocês decidirem assim, se não um outro dia, mas decidam esse dia, mas sugiro que a sexta-feira seja um dia de oração. Ele até continuou dizendo: entendo esse como um dia de prece, e ele está convocando os cristãos dessa terra a orar. Nós temos aqui uma conjunção de coisas importantes. Nós temos uma concordância da autoridade constituída desse município. Nós temos, nesse momento, dezenas de pastores dessa cidade com o mesmo coração, entendendo que é tempo de se levantar em jejum, em oração, em quebrantamento. Nós temos uma necessidade emergencial que está acontecendo, então nós temos a conjunção de muitos fatores que fazem com que homens e mulheres que ouvem a Deus, que discernem as coisas espirituais, tenham um papel fundamental no que está acontecendo e o que vai acontecer para os próximos dias. Por isso, nós estamos como pastores, muitos pastores, mais de 10 aqui já me mandaram falando que estão assim. Nós estamos num jejum que nós chamamos de jejum de Esther, porque é um jejum de 3 dias completo, um jejum onde nos abstemos de qualquer outra bebida que não seja água e de alimentos por 72 horas. Mas centenas, provavelmente milhares de pessoas nessa cidade não vão estar comendo na sexta-feira, vão estar jejuando na sexta-feira e vão fazer de sexta-feira um dia de jejum. Portanto, nós estamos convocando os nossos pastores das igrejas Comunidade Cristã Vida para os Povos para jejum de Esther, e convocando o povo de Deus dessa cidade, não nos arrogando que somos maiores ou que estamos sobre alguém, mas nós estamos
conclamando você a sexta-feira, você guardar-se para um tempo de intercessão e um tempo de clamor ao Senhor. Até o final do vídeo nós vamos falar para que serve o jejum e como nós devemos fazê-lo, mas já adiantando a você que nós estamos convidando você para no dia de amanhã, na sexta-feira, fazer mudança na história. Porque nós vamos pegar jornais de antes desta sexta e de depois desta sexta e vamos ver a glória de Deus sendo manifesta, porque um povo decidiu colocar o seu joelho em oração. Verdade, talvez você possa ser tentado a pensar, já tem pessoas jejuando, já tem líderes, já tem tantas igrejas se levantando na nação para jejuar, ou tantas pessoas na cidade, você pensa que você não é tão importante, que é desnecessário você se envolver com isso. Mas eu quero dizer para você agora que cada um hora. de nós somos importantes. Cada um de nós estamos sendo enxergados pelo Senhor nesses dias, estamos sendo convidados a fazer parte do que Ele deseja fazer nessa nação. E para isso você precisa posicionar o seu coração, para isso você precisa inclinar os seus ouvidos, para isso você precisa se aproximar de Deus de uma forma mais especial e mais intencional, para que você possa discernir o seu papel, o seu posicionamento, as coisas que precisam mudar e serem transformadas aí na sua vida nesses dias. Então, queridos, se nós vamos fazer um jejum, se nós vamos orar e nós vamos buscar o Senhor, nós devemos fazer isso com entendimento, porque nós não entendemos que o jejum é uma mágica que o crente faz para fazer Deus fazer alguma coisa que Ele quer. Atenção, jejum não é uma mística, não é uma mandinga, não é um feitiço que vai fazer Deus fazer o que nós queremos. Ele tem outras funções, jejum é diferente disso. Então nós vamos falar rapidamente aqui, nós já convidamos você amanhã, dia 3, sexta-feira, estar jejuando pela nossa cidade, principalmente ao meio-dia, se você puder tirar uma hora aí de oração. Aqui no Gil Batiston tem, se você descer um pouquinho depois, você vai descobrir como fazer isso, 7 coisas pelas quais nós vamos orar amanhã, mas antes disso, eu queria que nós entendêssemos um pouquinho qual é a finalidade do jejum e eu vou pedir para a Débora falar um pouquinho para nós disso. Então, antes eu queria só lembrar um texto que está em Filipenses 3, 18 a 20. Nós não vamos ler os textos, tá? Eu vou comentar alguns, vou citar outros que você pode anotar aí, se você tem interesse para você ler depois, porque o nosso propósito com essa live não é fazer um estudo aqui sobre jejum, né? É dar uma direção para você, incentivar, motivar você e trazer um pouquinho de entendimento bíblico sobre isso para que você se sinta motivado a engajar nesse movimento. Mas Filipenses 3, 18 a 20 fala de pessoas que acabam se tornando inimigos de Cristo e fazendo do seu ventre o seu Deus. O que significa isso? Pessoas que elas valorizam mais a sua satisfação pessoal, o seu prazer, as coisas que estão sendo importantes para ela naquela hora do que aquilo que é importante para Cristo naquele momento. Então eu creio que é sobre esse momento que nós estamos vivendo, porque você abrir mão de refeições, né, seja de uma refeição, ou seja um jejum de 3 dias, como a maioria de nós vai fazer, isso é um sacrifício. Então, a gente entende que o Senhor não se agrada de sacrifícios, Ele se agrada de um coração, mas quando nós estamos fazendo esse sacrifício pessoal, não é por Ele, é por nós mesmos. Porque nós estamos posicionando precisamos. o nosso coração diante do Senhor. Não é Deus que precisa do seu jejum, é você que precisa do seu jejum. É você que precisa entender que nem só de pão você vai viver, mas você pode viver de toda a palavra que sai da boca de Deus nesses dias. Mas para que você possa se alimentar de toda a palavra que sai da boca de Deus, você precisa ter ouvidos para ouvir o que o Espírito diz. E às vezes a gente está aqui curtindo, né, um pouquinho a quarentena, comendo de tudo e mais um pouco, não é verdade? A gente acaba ficando bastante em casa, visitando bastante a geladeira, se distraindo bastante. E né, nesse tempo, né, nessas lives que nós temos feito durante a noite, nós temos sempre, né, incentivado vocês, gastam tempo com o Senhor, posiciona o teu coração, discirna aí o momento que nós estamos vivendo. Isso que a pastora Débora está falando é muito importante, porque ela falou que o jejum não muda Deus, porque Deus não está procurando gente que não come, porque Ele encontraria lugares no mundo onde ninguém está comendo. Se Deus tivesse prazer na fome, ele ia procurar lugares no mundo onde não tem comida. Não é esse o ponto.
O ponto é que o Senhor está procurando gente com coração disposto a Ele. E quando nós abrimos mão de algo que é tão importante para nós, para dispor o nosso coração, nós posicionamos o nosso coração em relação a Ele. Então, jejum não é parar de comer e maratonar uma série lá no streaming de filmes. Jejum não é ficar jogando joguinho o dia inteiro. Jejum é um tempo que nos abstemos de comer para não nos distrairmos com nada e dizermos até o desejo do nosso corpo é inferior ao desejo que eu tenho de estar diante do meu Deus, que é tudo que importa para mim. Isso, então eu vou citar aqui algumas coisas rapidamente, vou falar algumas referências, se alguém quiser anotar aí para estar lendo até nesses próximos dias, aí no tempo que você vai estar se consagrando, você pode anotar essas referências e gastar um tempinho para entender um pouquinho mais sobre isso. Então, a primeira coisa, por que nós jejuamos? Em obediência à palavra, porque muitas vezes na palavra o Senhor nos chama a esse lugar de jejum. O primeiro versículo que eu falei é Mateus 4,4, né, onde Jesus jejuou e se posicionou. No Velho Testamento temos Joel 2,12, 2 Crônicas 6, do 4 ao 6. Que antecede 7,14, que a gente vai falar daqui a pouquinho. Isso, Mateus 9,15, quando novamente Jesus está falando sobre isso. E ele está falando, lembram? Por que não jejuam seus discípulos? Ele falou, dias virão que o noivo será tirado, então eles chorarão e jejuarão. E é essa hora que o noivo não está aqui, mas nós estamos jejuando e clamando na presença de Deus. Então, primeiro ponto, em obediência à palavra. Joel 2,12, 2 Crônicas 6, 4 e 6, Mateus 9,15. Segundo ponto, para nos humilharmos diante do Senhor, buscando a sua graça e o seu poder. Então, Tiago 4,10 fala sobre isso, né? Nós nos humilhamos e no tempo certo o Senhor nos levanta. Exalta. Mas nós precisamos nos dispor nesse lugar de humildade. Até 2 Crônicas 7,14 fala. Isso, daí também 2 Crônicas 7,14, né? Onde nós decidimos nos abaixar para que o Senhor possa ser feito grande. Tem a questão de nós trazermos também o nosso coração puro diante do Senhor. Isso, ponto 3, para nos purificarmos do pecado, né? Daniel 9, 3 a 5, lá vai falar do momento onde Daniel, né, orou e confessando o seu pecado, o pecado da nação, né, buscando uma purificação para a sua vida, para que então ele pudesse ter ouvidos para ouvir o Senhor e a nação pudesse ter ouvidos para ouvir o Senhor. Então entendamos bem, o jejum não tem poder de nos purificar do pecado, mas em jejum eu estou conectado com Deus, me arrependendo dos meus pecados, eu estou num ambiente propício a me posicionar certo diante de Deus, e isso sim nos deixa longe do pecado. Isso, então, em obediência à palavra, para nos humilharmos diante do Senhor, buscando a sua graça e o seu poder. 3, para nos purificar do pecado. Ponto 4, para nos quebrantar diante do Senhor e nos fortalecer nele. Né? 2 Coríntios 12, 9 e 10, fala que o Senhor é aquele que usa o momento de fraqueza, né, para que nós sejamos fortalecidos. Então, enquanto nós somos fracos, Ele nos faz fortes. Então, eu creio que esse lugar do jejum é um lugar de quebrantamento, né? Onde nós nos permitirmos ser quebrantados pelo Senhor e logo a seguir ser fortalecidos no nosso interior. 2 Coríntios 12, do 9 ao 10, anota lá que esse texto é bem especial. E o último ponto, eu elenquei aqui só 5 pontos, tá? Para ser uma coisa bem resumida e simples. 5, nós jejuamos em tempos de crise, né? E aí está o nosso texto importante, que é Esther 4, do 15 ao 16, onde vai explicar o momento que Esther estava vivendo. Esther estava vivendo um tempo de grande terror, porque o rei tinha anunciado que os judeus poderiam ser mortos e poderiam ser saqueados sob o cuidado da lei, ainda sob a lei. Mas o Mordecai diz, Esther, essa é a hora, porventura não será para essa hora que você está aí no palácio, e porque ele está nessa hora diante porque ela está nessa hora, naquele lugar certo, a pessoa certa no lugar certo, revestido de entendimento e do espírito certo, ela transforma aquela situação de grande dor, de grande calamidade, em um tempo de grande prosperidade para o povo de Deus, e é sobre isso que nós vamos falar. Grande prosperidade está adiante de você, mas antes dessa grande prosperidade tem que ter um coração sujeito à vontade de Deus. Então, lembrando, nós estamos conclamando você nessa sexta-feira, amanhã, a guardar-se de comer para ter um dia de oração e nós descobrirmos o que acontece se milhares de patobranquenses pararem por um dia de olhar para si mesmos e buscarem trazer a presença de Deus e a glória de Deus para a sua cidade. Eu falei no começo que nós estamos vivendo um momento sério, seríssimo,
na saúde. Isso é fácil, o coronavírus está aí. Nós temos que limpar a mão com álcool gel todo o tempo. Então a gente está lembrando todo o tempo. Nós não podemos ficar saindo sem necessidade, porque estamos nos conectando com pessoas todo o tempo. Agora mesmo tem o caso da farmácia, agora tem outros casos aí que nos fazem ver que nós já passamos muito perto de estar já contagiados. Então espero que essas coisas nos deem entendimento para nós cuidarmos ainda mais das coisas. Então saúde está claro para todo mundo. Finanças, todo mundo sabe que as coisas não vão ficar muito fáceis logo, que vai um tempo até algumas coisas se normalizarem. Tem pessoas perto de nós com necessidade hoje, mas daqui um mês haverá muito mais. Daqui um mês muitas pessoas vão estar nos reflexos dessas coisas que estão acontecendo. E temos uma crise institucional. Por quê? Porque muito do que está se falando e como está se agindo por causa dessa história do coronavírus faz parte de todo um projeto para desestabilizar o governo dessa nação. Então, amanhã, no dia... Que dia amanhã? 3. No dia 3, sexta-feira, nós vamos dobrar o nosso joelho e nós vamos orar especificamente por algumas coisas. E nós vamos orar da seguinte forma. Eu vou achar aqui no Gil Batiston, você também pode ver aí depois no Gil Batiston quais os motivos e a forma que nós vamos passar o tempo orando. Talvez você tenha alguma dificuldade em passar 1 hora orando, 30 minutos orando, mas se você tiver especificamente os motivos pelos quais você vai estar orando, certamente isso vai ser muito mais fácil para você. Então nós vamos estar orando da seguinte forma. Depois você pode ler ali no Gil Batiston. Nós vamos estar glorificando a Deus. Queridos, eu descobri que eu era ingrato por algumas coisas, porque eu nunca agradecia por um nível de liberdade que eu tinha para sair, por um nível de liberdade que eu tinha para abraçar os meus irmãos, nunca agradecia ao Senhor por liberdade de culto, por poder estar no culto no domingo, mas todas essas coisas, quando nós somos privados, nós começamos a valorizar, falar, uau, quanto isso é importante, quanto eu preciso realmente disso. Depois de adorarmos o Senhor, eu não consegui abrir aqui, mas já vai aparecer aqui para mim. A primeira coisa pela qual nós vamos orar pela igreja. Por que orar pela igreja? Não é melhor orar pela saúde? Queridos, a palavra de Deus diz, em 2 Crônicas 7,14, o que está acontecendo? No versículo 13, eu vou ler para você, diz assim... se eu cerrar os céus e não houver chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou enviar praga ou peste entre o meu povo, Deus falando, se tiver numa situação de praga, de peste, de tristeza, tiver horrível a situação, então, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Então por que nós vamos orar primeiro pela igreja? Porque nós estamos vivendo um tempo onde nós não nos humilhamos, nós não oramos, nós não buscamos a face do Senhor e muito menos nos convertemos dos nossos maus caminhos. Porque, queridos, quando falamos de jejum não é ficar sem comer, é ficar sem comer, ficar sem roubar, ficar sem adulterar, e essas coisas para sempre. Comer você volta, mas adulterar, a roubar, a sonegar, a ser brusco e violento com as pessoas que trabalham para você, ou você ser infiel ao seu patrão, ou à empresa que você trabalha, tudo isso nos coloca num lugar de não termos autoridade para trazer a bênção do céu para a nossa cidade. Então, quando falamos em jejum, falamos de arrependimento das nossas atitudes, que arrancam de nós o poder que o céu nos deu. Então, me humilhar. Não dá para ter... Como é que eu vou me humilhar se eu estou brigando pelo Bolsonaro, ou pela esquerda, ou pela direita? Quem está brigando não está se humilhando, está se exaltando. Então, se humilhar, orar. Querido, quanto tempo, quanto da nossa vida, quanto nós buscamos esse mergulho na presença de Deus para nós podermos verdadeiramente orar. Quanto tempo nós gastamos? Então, qual o valor da oração para nós? Se humilhar, orar, buscar a minha face.
nos interessarmos verdadeiramente pelo que Deus está querendo fazer na nossa terra, na nossa nação, buscarmos a presença dele, buscarmos a direção dele para a nossa vida. E por fim, abandonarmos os nossos pecados, que é convertermos-nos dos nossos maus caminhos. Esse é o chamado desse dia. Não é só parar de comer, é se humilhar, orar, buscar a face do Senhor e se converter dos nossos maus caminhos. E então sim, nós vamos ver a glória de Deus manifesta e vamos ver diferença. Tudo isso é um chamado para toda a vida, mas amanhã é o dia especial. E a grande bênção é que o próprio Deus nos fortalece para respondermos ao seu chamado. Então talvez você possa pensar, mas eu acho que eu não tenho condições, eu não sei se eu consigo, se eu aguento. Talvez algumas pessoas que estão nos ouvindo nesse momento nunca fizeram um jejum assim, nunca se abstiveram de parte da sua alimentação, ou talvez de um dia todo, mas eu quero dizer para você que há um poder sobrenatural que vai ser liberado sobre as nossas vidas. Certamente para que nós possamos nos tornar então capazes pelo Ele Senhor. Ele opera em nós o querer e o realizar. Isso mesmo. Então, se primeiro eu glorifico a Deus, 2, eu vou orar pela igreja. Por quê? Porque se a igreja não se posicionar certo, não está debaixo dessa promessa. Agora, com a igreja se posicionando, minha primeira oração é pela igreja. A segunda é pela nação brasileira. Queridos, gostemos ou não, temos um presidente que não vai ser tirado por causa de oportunistas. Que o Senhor envie confusão no arraial do inimigo, tire todas as pessoas. Na história de Esther, tinha um homem chamado Amã, que ele queria o mal daqueles que tinham sido levantados por Deus. E ele prepara uma forca para Mordecai, mas no final da história, por causa da intercessão de Esther, ele é enforcado na forca que ele mesmo preparou. E nós declaramos essa palavra profética sobre a nação brasileira, que aqueles que estão preparando golpes e preparando forcas, eles mesmos estejam nas forcas que prepararam, em nome do Senhor Jesus, para que a praga cesse por sobre o povo. Então, a primeira oração é pela igreja, a segunda nós estamos orando pela nossa nação. Eu vou ver o que eu escrevi aqui. Nossa segunda oração é pela nação brasileira. Deus preserve a nação, dê sabedoria aos nossos governantes, porque são faltos mesmo de sabedoria. É só você ouvir o que estão falando, você percebe que são faltos de sabedoria. Então, no lugar de ficar dizendo, olha, ele não tem sabedoria, ore para que o Senhor os encha de sabedoria. Pelos governantes e para que Deus desbarate todo o golpe, todo o processo ilegítimo, tudo que se coloque em oportunismo contra a nossa nação. Primeiro pela igreja, segundo pela nação. A terceira oração pelo nosso estado, pela nossa cidade. Queridos, nós precisamos ser preservados na saúde, nós precisamos ser preservados nas finanças, nas questões de saúde emocional, quantas pessoas angustiadas. Nós já tivemos na nossa cidade grandes empresários que tiraram a própria vida por problemas financeiros, loucura! E nós não vamos viver isso, porque a igreja vai estar de joelho clamando pela vida dessas pessoas. Amém. Se você é empresário, saiba que nós estamos orando por você, não apenas para você ficar mais rico, mas para que o Senhor guarde a tua família, para que o Senhor guarde o teu entendimento, para que você não entre em barcas furadas nesse momento tão importante. Se você é empregado, estamos orando por você, para que o seu emprego seja, que você possa permanecer, para que haja graça para ter volume de comércio depois disso tudo, para que você possa, além de preservar o seu emprego, ter um sustento digno, abençoado. Então, primeiro oramos pela igreja, porque ela é uma chave da mudança. Segundo, pela nossa nação. E terceiro, pela nossa cidade. Saúde física, emocional e financeira. Amém. Em quarto lugar, nossa terceira oração, em quinto lugar, para que essa experiência leve milhares de pessoas a buscarem a face do Senhor. Em momentos de abundância, poucas pessoas atentam para a necessidade que tem de um convívio, de um relacionamento íntimo com Deus. Mas em momentos como este, em momentos como o que estamos vivendo, milhares de pessoas começam a ouvir e começam a dizer, realmente eu precisava ter um relacionamento com Deus, eu quero encontrar. E aí eu e você, se andamos com Deus hoje, temos a obrigação de estar prontos, preparados, com a palavra de Deus na nossa boca, no nosso coração, para abençoar e servir milhares de pessoas.
Milhares de pessoas. Que Deus nos abençoe e nos consolide. Queridos, como igreja, nós estamos clamando a Deus por estratégias. Assim que nós pudermos chegar mais perto das pessoas, você vai descobrir quanto a gente podia fazer e nem sabia que podia. Mas o Senhor está nos abrindo os olhos. Comunidade Cristã Vida para os Povos e inúmeras outras igrejas vão servir socialmente essa cidade como nunca antes se viu e vão colher a manifestação de Deus nas suas vidas em nome de Jesus. Primeiro pela igreja, segundo pela nação, terceiro pela cidade, quarto para que milhares de pessoas venham a encontrar Jesus como seu Senhor e Salvador. E eu quero, em quinto lugar, pedir a você que tenha olhos abençoadores para os nossos profissionais de saúde, para todas as pessoas que estão trabalhando, seja polícia, seja pessoas que trabalham nos mercados, nas farmácias. Agora a gente está vendo a importância e quão delicado é a posição que eles se encontram. Por causa desse dia aqui, dessa quinta-feira, a gente está vendo o quanto é importante um atendente se guardar e ser cuidado, para que dezenas não estejam agora pensando, será que eu peguei? Então, nós queremos orar pelos profissionais de saúde. Eu estou morando aqui na chácara, vocês sabem, e aqui numa outra casa mora também o comandante Wagner, que é comandante dos Royal Rangers, que é nosso grupo similar aos escoteiros, né, os exploradores do rei, que abençoa a vida das crianças aí. E eles tiveram filhos há 2 dias. E hoje de manhã um carro buzinou lá no portão, nós moramos aqui numa chácara, 5 quilômetros da cidade, e nós fomos abrir e tinha alguém para fazer o teste do pezinho do seu bebê, para ele não precisar ir até um centro de saúde. Nós temos que ser muito gratos, porque a despeito de dificuldades e de problemas, queridos, nós vivemos num lugar maravilhoso. Se nós não tivermos gratidão pelo lugar que vivemos, pelo atendimento que temos, não é perfeito, tem muito que crescer, é possível que tenha ainda coisas a limpar no seio dessa estrutura toda, isso sempre tem e vai continuar tendo, e nós precisamos continuar depurando todos os sistemas, mas a verdade é que nós somos abençoados, queridos, nós somos muito abençoados. Olha, nós tivemos algumas vezes o privilégio de viajar, eu já ministrei em diversas nações, eu sei quão bom é viver onde nós vivemos. Então, que o Senhor faça suscitar em nós essa gratidão pelos profissionais de saúde, por aqueles que estão indo, estão correndo, estão indo atrás das pessoas, estão amando pessoas. Então vamos orar sim, pela igreja, pela nação, pela cidade, por muitas pessoas conhecerem a Jesus e, por fim, pelos profissionais de saúde, por todos os profissionais que estão trabalhando, especialmente pelos profissionais de saúde. E, por fim, sim, pela nossa vida e pela nossa família. Então, se nós andarmos nesse passo a passo, tá ali no Gil Batiston, se você descer abaixo da live, você vai ver isso escrito. Nós vamos ter como amanhã gastar 1 hora na presença de Deus, tranquilamente aí do meio-dia a 1. Alguns pastores vão estar orando, impondo as mãos, levantando as mãos lá na prefeitura. Poucos de nós, eu por exemplo, vou estar em casa, são só alguns, 3 ou 4 que vão estar lá, para que não haja aglomeração, porque nós não queremos fazer nada contrário às orientações que temos recebido. Mas uma coisa é verdade, querido. Se uma situação e um momento como este não nos fizer ser os homens e mulheres de Deus que nós fomos criados para ser, qual é o momento que nos fará? Se em momentos desse, como diz Mordecai para Esther, não foi porventura para momento como este que Deus te colocou onde você está, esse é o momento para você se levantar como intercessor, como homem de Deus. Ah, sim, mas tem homens de Deus falando sobre a nação. Sim, tem. Tem alguns que nós consideramos muito, que amamos. Não é uma coisa só sobre Pato Branco. A nação nesse dia está debaixo de oração, como talvez nunca esteve. E nós vamos ver a manifestação de Deus a partir desse lugar. Amém. Eu creio que esse é um momento onde as pessoas estão muito fragilizadas emocionalmente, né? Nós que andamos com Jesus, que temos um conhecimento da palavra, nós temos passado por momentos de inquietação também, né? Nós temos conversado com muitos irmãos por WhatsApp, e a gente vê a dificuldade de cada um, de empresários e tantas circunstâncias difíceis, mas nós precisamos nos lembrar que tem muitas pessoas que nos cercam, que elas estão muito mais fragilizadas do que nós, do que vocês, que elas estão cheias de incertezas,
esposas, que elas estão cheias de dúvidas no seu coração, se sentindo sozinhas, né, sem recurso no Senhor. Vamos perceber essas pessoas, vamos ter uma palavra do céu, vamos pegar os nossos contatos lá de pessoas do WhatsApp, mandar uma palavra de Deus para elas, de esperança, compartilhar aí algumas lives. Uma palavra de esperança. Nós liberamos para vocês, tem um curso que eu liberei aqui mesmo no Gil Batiston. Eu vi que a pessoa que cuida para mim tá liberando aqui, tá lá achei aqui, tá aqui no Gil Batiston mesmo. Tá liberando um curso chamado Casas de Paz. Então são 8 momentos de 10 minutos, especialmente para quem está chegando na fé e quer saber como trazer a paz para dentro da sua casa. Tá aqui no Gil Batiston, é só você ir ali, você pode clicar, copiar, a gente deixou o link em cima, dá um Ctrl+C no link, um Ctrl+V para o seu amigo, ele tem acesso gratuito, imediato, a uma palavra de amparo para trazer paz para sua casa. Na segunda-feira, nós estamos cuidando da família. Então, se você tem congregado conosco, se você está perto de nós como comunidade cristã, saiba que nós estamos atendendo muitas famílias que já têm necessidade do básico, do seu alimento. Então, na segunda-feira, da 1h30 às 6 da tarde, nós vamos estar recebendo alimentos também. Eu sei que muitas pessoas na segunda-feira têm passado lá na igreja, deixado alguma coisa lá, acertado as suas questões financeiras e tudo mais, mas especificamente essa semana nós baixamos completamente, nós quase zeramos o nosso estoque de alimento. Então, por favor, lembre das pessoas, lembre quando você for trazer alimento, de trazer também algum alimento que alegre as crianças. Coloque um chocolate, coloque alguma coisa para que eles não sejam alimentados apenas na sua necessidade do estômago, mas também no coração. Muitas famílias com criança passando por apertos, então faz um agradinho para a criança também, porque isso é significativo, faz diferença. Esses são dias de bastante dor, bastante tristeza e insegurança, mas também são dias gloriosos, porque muitas pessoas boas, abençoadas, amadas da nossa cidade, tendo o mesmo caminho de fé que nós ou não, muitas pessoas abençoadas têm se levantado para abençoar a vida das pessoas. E isso nós não podemos deixar para trás quando a crise passar, porque o coronavírus vai passar, mas os seres humanos que foram tocados por essa experiência não vão passar. E nós vamos estar lá para nos relacionarmos melhor, para amarmos melhor e para servirmos melhor. Esse é o papel da igreja. Amém, queridos. Nós contamos com vocês. Permita que o Senhor fale com você e descubra o teu lugar nesse momento, a tua resposta, as pessoas que Deus tem colocado na tua vida para que você faça a diferença. Todos os dias, às 21h19, 9h19, nós estamos com uma live mais leve normalmente, uma live para trazer alegria, para trazer a bênção de Deus, para trazer uma palavra de inspiração e esperança a você. Todos os dias, às 9h19, aqui no Gil Batiston. E o culto é domingo, às 19h30. Também liberado lá na Vida para os Povos, aqui no Gil Batiston e um monte de lugares que você pode enxergar aí. Encha o seu coração com aquilo que te dá esperança, como a Bíblia nos diz, tudo que é bom, tudo que é puro, tudo que é agradável, tudo que é verdadeiro, se algum louvor há, se tem boa fama, seja isso que ocupe o nosso pensamento. Nós vamos orar agora, abençoando a sua vida, a sua família, e nós queremos convidar você, assim, entender os dias que estamos vivendo. Amanhã, lembre-se, amanhã, abra mão de comer e gaste o dia em oração. Abra mão do filme, abra mão do divertimento, abra mão do jogo e gaste o dia clamando ao Senhor por esse dia, especialmente entre meio-dia e 1h da tarde. Então, amanhã é um dia imprescindível para que milhares de patobranquenses dobrem o seu joelho diante de Deus e tragam a bênção dele sobre a nossa cidade. Não é sobre o poder do pastor Juliano, do pastor tal, do reverendo tal, é sobre a graça de Deus, sobre um povo quebrantado, que deixa os seus pecados para trás, que busca a face do Senhor. Esse é o lugar, ok? Amém? Então vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós posicionamos juntos o nosso coração diante do Senhor, dizendo que nem só de pão nós viveremos, mas de toda a Tua palavra, Pai. Eu oro que cada um de nós possa ouvir o que o Teu Espírito diz nesses dias e possa responder pessoalmente, nos ajuda a responder corporativamente, como família, como igreja.
e que o Senhor nos fortaleça fisicamente também nesse desafio do jejum, em nome de Jesus, que todo espírito de medo cesse, Pai, e que as pessoas sejam livres para tomar decisões, para ouvir ao Senhor e responder prontamente. Um coração obediente, um coração grato, um coração cheio de amor ao Senhor, em nome de Jesus. Amém. Senhor, eu quero, em nome de Jesus, colocar a cidade de Pato Branco sob as tuas mãos. E nessa hora, na autoridade que o Senhor nos tem investido no reino do Espírito, nós ordenamos que toda a praga, que todo o mal passe por sobre esse lugar e não atinja as pessoas dessa cidade, em nome de Jesus. Eu oro, Senhor, por uma região cujos índices de contágio sejam infinitamente menores do que o visto pelo mundo todo. Em nome do Senhor Jesus, eu clamo, Pai, que a morte não chegue à nossa cidade, não chegue à nossa região. Senhor, assim como o sangue nos umbrais das portas dos hebreus fizeram com que o anjo da morte passasse sobre eles, e chamamos isso de Páscoa, nos encaminhamos para Páscoa, o lugar onde a morte passará por sobre, mas não tocará a vida das famílias, não tocará a vida dos homens, mulheres, crianças ou idosos de nossa cidade ou da nossa região, ou aqueles que buscam ao Senhor de todo o coração. Pai, em nome de Jesus, eu clamo para que esses homens e mulheres que nos ouvem agora entendam que receber ao Senhor Jesus como seu único Senhor e Salvador é a porta de entrada para o reino do Senhor. Pai, que eles se arrependam assim como nós dos nossos pecados e que eles confessem ao Senhor como seu Senhor e seu Salvador, para que a bênção possa alcançá-los, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Posso contar com você para jejuar conosco no dia de amanhã e clamar pela presença de Deus? Nós já estamos jejuando durante esse dia, amanhã, depois, e pelo jeito, pelo que eu ouvi o presidente falando hoje, domingo vai ser jejum também. Então vamos nos preparar. Quem está jejuando, bebe água devagar, mas sempre. Bastante água, um golinho cada hora, pelo menos, porque é necessário para a tua saúde. Deus te abençoe poderosamente. Nós amamos muito vocês. Nós somos abençoados em ter vocês conosco. Vamos cumprir nosso papel junto, porque a glória de Deus está às portas de se manifestar sobre nós. Amém. Até amanhã, pessoal. Deus te abençoe. Bom descanso e uma ótima noite. 9h19, amanhã.